Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Maurício, que entrou na justiça contra o Cruzeiro e qual o valor que ele está cobrando da Raposa e as causas que eu quero falar com vocês a respeito do Wellington Nem, que teve uma lesão detectada, onde foi a região e também quanto tempo ele deve ficar fora. Caso envolvendo também o Cruzeiro Sub-20, que venceu nesse final de semana o Fluminense, que assim, o Cruzeiro está se recuperando no Brasileirão na categoria, além também do caso envolvendo a lei do mandante e como isso deve beneficiar o Cruzeiro, por exemplo, principalmente quando subir a primeira divisão. Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Bom, o salve de hoje é para duas pessoas, comentaram no vídeo de hoje mais cedo. O primeiro, no caso, que comentou, inclusive foi um dos primeiros, para o Samuel, lá de Governador Valadares. Muito obrigado, Samuel, sempre está acompanhando aqui os vídeos. O outro é para o Fael Silva, lá de Araxá. Muito obrigado também. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, então deixa aqui nos comentários de onde você a sua cidade e o seu nome, né? Porque quem sabe você não aparece também aqui no canal, tá? Bom, vamos começar falando sobre o Cruzeiro, que venceu nesse final de semana a equipe do Fluminense por 2-1, válido pela rodada no Campeonato Brasileiro Sub-20 da categoria. Cruzeiro que começou a abrir o placar no jogo logo aos 12 minutos, que assim, no caso foi o Vitor Leque que abriu o placar, jogador que inclusive já subiu para o profissional, teve aquele momento ali com o grupo principal do Cruzeiro, não teve chances ainda, mas é um cara que vem se destacando bastante na categoria sub-20 do Cruzeiro. A Raposa, que foi prejudicado bastante nesse jogo, teve o Riquelme expulso, jogador atacante no caso foi expulso, e o Fluminense empatou em 1-1, mas já na reta final ali, depois dos 40 minutos, o Cruzeiro acabou conseguindo um gol com o Kaique, e assim, conseguiu essa vitória de 2-1, que foi fundamental para as projeções do Cruzeiro, jogando dentro de casa ainda, que assim, o Cruzeiro com esse resultado encostou dentro do G8 da competição. Atualmente a Raposa tem 25 pontos conquistados, contra 25 também do Botafogo, que é a equipe que está dentro do G8, e o Cruzeiro está em nono lugar. Então o Cruzeiro tem que ficar em oitavo pelo menos para garantir a vaga na próxima fase, no caso já começando as quartas de finais, tá? Enfim, vocês acompanham a equipe de base do Cruzeiro, você não, deixa aqui nos comentários. Também espero que o Cruzeiro possa fazer um trabalho de chegar ali uma fase bem à frente na categoria, porque o Cruzeiro tem um time excelente e espero que melhore, porque aquele ano passado o Cruzeiro já fez melhor, porque esse ano o Cruzeiro já fez bem melhor do que ano passado. O Cruzeiro no ano passado foi o penúltimo colocado nessa categoria, começou muito bem, ficando em quinto, quarto lugar, mas depois o time desandou completamente. E se tivesse rebaixamento, o Cruzeiro teria sido rebaixado na categoria, mas no Sub-20 é muito por conta do momento da equipe e não necessariamente só por conta do desempenho dentro de campo. Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito do Wellington Nem, ele que teve uma lesão detectada na coxa direita e vai virar desfalque do Cruzeiro. Possivelmente, a partida de domingo, ele não vai jogar. O atacante se lesionou nesse jogo diante do Vasco e o Cruzeiro não informou quanto tempo ainda ele vai ficar longe daqui da toca da Raposa. Ele que tentou fazer um lance ali já na reta final do primeiro tempo, nos 44 minutos, e acabou sentindo, você viu que ele não teve força para chegar na bola e parou o jogo ali mesmo. Ele acabou sendo substituído. Inclusive, quando o atacante estava saindo de campo, o Cruzeiro estava com um a menos, foi quando a Raposa levou o gol, sem dúvidas. Não é a maior diferença do mundo, mas se tivesse um a mais em campo, sem dúvidas o Cruzeiro poderia ter, de alguma forma, evitado ter sofrido esse gol justamente nos 45 minutos do primeiro tempo. O Wellington Nem, que já teve diversos problemas de contusão, então acho que foi até inteligente da parte dele ter parado o lance ali. Na hora ele já deve ter sentido alguma lesão parecida com a que já teve nos tempos de Fortaleza, de Fluminense, de São Paulo. No Shakhtar também já tem alguns problemas, e agora ele na coxa direita. Então realmente espero que ele passe por um processo de recuperação bem rápido e que possa voltar o mais rápido possível, porque o Cruzeiro sem o Bruno José e o Wellington Nem é um fiasco. Não tem simplesmente um atacante de velocidade que ofereça perigo ao gol adversário. Essa é ao menos a minha opinião. Nesse ano pelo Cruzeiro, 15 partidas, 2 assistências, e até por conta desse risco do Cruzeiro de contratar o jogador e ele ficar lesionado, o contrato do Wellington Nem com o Cruzeiro vai até dezembro desse ano. Eu acho que o Cruzeiro, se for renovar esse vínculo, vai renovar bem em cima da hora mesmo. Até por conta de um jogador ser excelente, mas essa condição física dele, infelizmente, fez ele não dar muito certo, principalmente lá no Fortaleza. No início desse ano, teve contrato rescindido, jogando apenas 2 jogos por lá. Enfim, no lugar do Wellington Nem, para a partida diante o CSA no final de semana. Quem você prefere jogando pelo esse lado esquerdo de campo, que possivelmente ele deve jogar na ponta, né? Eu acho que o Luxemburgo deve fazer isso,
O Cruzeiro tem algumas opções, como por exemplo o Dudu ou o Felipe Augusto. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim da lei do mandante, onde já nesse final de semana também foi aprovado pelo presidente da República essa lei que ele já trabalhava junto com outras equipes, como por exemplo o Flamengo. O Flamengo foi um dos principais entusiastas dessa ideia, que queria essa lei do mandante, que é assim, o time que estiver sediando a partida dentro de casa que vai escolher em qual transmissão, em qual rede de canal vai passar. Antes tinha que ter um consenso entre as duas equipes que ia jogar para ser transmitido esse jogo, como por exemplo, igual quando era Atlético Paranaense e Fortaleza e Palmeiras, esses jogos não eram transmitidos no Premiere e sim na TNT Sports, que era dono da HBO e tudo mais, era transmitido pelo TNT e não por outros meios, como por exemplo o Premiere, por conta desse acordo exclusivo com eles. Agora, a partir de 2024, que é quando as equipes da Série A, a maioria delas tem contrato com a Globo, a partir daí vai poder ter transmissão de quem quiser dentro de casa. O Cruzeiro, por exemplo, ainda tem contrato com a Globo, mas quando subir para a Série A, vai ter que ver essa questão, porque não se sabe se, por exemplo, já tem contrato bem longo, até 2024, por exemplo, ou se o Cruzeiro não tem, assim como a maioria dos clubes da Série B. Por exemplo, igual o Náutico, o Operário, a Ponte Preta, enfim, essas equipes que estão na Série B há um pouco mais de tempo, não tem contrato de exclusividade para a transmissão dos jogos, e a partir essa lei vai começar a partir da Série A. Então, por exemplo, se alguma equipe dessa subir para a primeira divisão, aí sim ela poderia escolher em qualquer canal que iria passar os jogos e até mesmo vender os jogos maiores para algum meio específico, como por exemplo para o YouTube, para a Amazon, para o HBO, enfim, para a TNT. Então é algo que pode render uma grana muito boa, principalmente para as equipes grandes, né? A equipe pequena vai ter dificuldade para vender, comercializar alguns jogos, mas não duvido nada ter ainda assim, depois disso, a partir de 2024, um grande acordo com a maioria dos clubes ainda com a Globo. Não duvido nada, até porque a Globo também tem um potencial gigantesco de faturamento, e se vê que a coisa está ficando feia, deve oferecer um valor maior, que eu acho justo e que vai beneficiar o futebol brasileiro, tá? E você é a favor dessa lei do mandante? Você não é? Deixa aqui sua opinião nos comentários. E também, cada vez mais, eu tô vendo daqui uns anos, vai ser mais difícil acompanhar os jogos, vai ter que ter um monte de assinatura, isso quando não tiver que pagar por cada transmissão, que é algo que eu vejo que por conta de várias plataformas de streaming vai ser cada vez mais comum, tá? E o último assunto desse vídeo é a respeito do Maurício, que processou o Cruzeiro nesta terça-feira no valor próximo de R$1 milhão de reais na Justiça do Trabalho, que foi oficializado já pelo Globo Esporte, também pelo Super Esportes, na tarde dessa última terça-feira, tá? No total, esse valor é de R$1.088.000, quase R$1.089.000, e assim, a audiência inicial está marcada para o dia 19 de outubro, onde as partes vão se reunir e fazer um acordo para pagar o jogador. É mais um caso assim, da diretoria que fez um acordo para a saída do atleta e não pagou, então o Maurício nem está errado nessa história. Mesmo o cara sendo formado aqui no Cruzeiro e tudo mais, a diretoria atual não cumpriu com o acordo dele, então mesmo se ele sendo cruzeirense, está no direito dele de cobrar na justiça, até porque é um jogador bem novo, não é igual o Thiago Neves, que ainda bem, né, deve ter vários milhões de reais na conta. O Maurício deve ser um caso ainda oposto, tá começando sua carreira por agora, é profissional, não tem nem 2 anos de direito ainda, então realmente um valor de R$1 milhão faria toda a diferença para o jogador nesse início, né, logicamente. E assim, para você ter uma noção, nesse total são 13 itens relacionados à empresa Link, que é a assessoria esportiva, empresa do André Cury, onde inclusive eu já falei um pouco sobre ele, que o Cruzeiro tentou uma ajuda de investimento com ele, né, para investir na Raposa nessa temporada, e que acabou não dando certo. Inclusive vou deixar na tela final aqui agora, recomendo você dar uma olhada nesse vídeo. Entre os pedidos estão salários atrasados, FGTS, direitos de imagem, luvas e também 13º proporcional e férias. Então é muitas coisas, por isso que chega esse valor de 1 milhão e quase R$1.100.000 praticamente, que eu achei um valor muito alto pelo Maurício, que parecia que saiu tranquilamente lá para o Internacional, e o Cruzeiro ainda tinha várias dívidas com o jogador, né? Enfim, ainda tem também as taxas e os juros em cima desse atraso, que o Cruzeiro concordou em pagar ao longo de 2021, não cumpriu, e agora está entrando, sem dúvidas, um acréscimo de 20%, 30%, algo bem idiota, que o Cruzeiro já deve ter feito uns R$30 milhões a mais de dívida, só por não ter cumprido os acordos passados, e por conta desses juros e tudo mais. Enfim, pelo Internacional nesse ano ele tem jogado com bem mais frequência, foram mais de 30 jogos na atual temporada, 6 assistências e 2 gols marcados, bem melhor do que na última temporada, que chegou na reta final também, 13 partidas e 1 gol marcado contra o Fluminense. Um jogador que pode render e ainda vai render uma grana boa para o Cruzeiro, que o Cruzeiro tem ainda, se não me engano, 30% de uma negociação futura,
Então, se ele for vendido por, sei lá, o Maurício tem apenas 20 anos, se ele estoura ali ano que vem, é vendido por 80 milhões de reais, o Cruzeiro pegar algo próximo de 23 milhões de reais, de graça, né, do nada, pelo jogador, eu acho um excelente valor e que, sem dúvidas, o Internacional jogando a Série A, primeira divisão, e tendo destaque por lá, pode ser vendido por um valor bem maior do que se ele estivesse aqui no Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final vou deixar esse vídeo do André Cury, onde eu falo sobre ele, inclusive o faturamento dele no ano passado, realmente um dos empresários mais bem-sucedidos do país em relação a futebol e no geral também um cara realmente bilionário, além também do vídeo de hoje mais cedo, onde eu falo a respeito do Thiago Neves, alguns assuntos que eu queria comentar com vocês. Eu recomendo você dar uma olhada nesse vídeo aqui também, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!